sem qualquer prejuízo aos servidores públicos. Zero prejuízo aos servidores públicos. Tanto é que agora há pouco o Paulo Guedes, né, dado a isso, anunciou que o ano que vem vai ter aumento real do mínimo e o aumento real para servidor público também. Agora nós voltamos a falar sobre a decisão do TSE que prejudica o trabalho jornalístico aqui da Jovem Pan, com mais reações a essa decisão. A seção paulista da Ordem dos Advogados do Brasil também se pronunciou em um comunicado oficial. Abre aspas. Limitar assuntos a serem tratados por veículo de comunicação durante a campanha eleitoral, por ordem judicial, coloca em risco a liberdade de imprensa e os valores democráticos que essa garante. Fecha aspas. É isso, e sobre essa decisão do TSE que prejudica o trabalho jornalístico da Jovem Pan, nós vamos conversar agora com o advogado Walter Vieira Seneviva. Ele é o representante da AESP, a Associação das Emissoras de Rádio e TV do Estado de São Paulo, a quem agradecemos pela participação. Boa noite, doutor. Boa noite, uma saudação aos jornalistas da Jovem Pan e aos ouvintes e telespectadores. Muito obrigado. Pois é, doutor, muitas entidades ligadas ao universo da comunicação se pronunciaram, manifestaram repúdio em relação a essa decisão do Tribunal Superior Eleitoral de restringir a atividade jornalística da Jovem Pan. O senhor, como advogado, avalia de que forma essa medida do Tribunal Superior Eleitoral e como a AESP, associação tradicional, respeitada, como ela se posiciona diante desse episódio? A AESP é uma associação que congrega as emissoras de rádio e de televisão do Estado de São Paulo há quase 90 anos, defendendo e representando o rádio e a televisão como pilares da democracia e como fornecedores cotidianos de informação, como a Rádio Jovem Pan faz e como todas as demais emissoras congregadas no âmbito da AESP, para assegurar para o eleitor, para o telespectador, para o rádio ouvinte, a melhor informação e o melhor entretenimento. A ABERT, a Associação Nacional das Emissoras de Rádio e Televisão, que é o bastião da defesa da democracia e do Estado de Direito, soltou uma nota cujo nome é muito significativo, uma nota de repúdio, em que está manifestada uma preocupação importante, que deve ser preocupação de nós todos, com relação a uma escalada de decisões judiciais que interferem na programação das emissoras. Isso deve ser objeto da preocupação de todos nós, não só dos radiodifusores, mas também de nós advogados, para assegurar que tanto durante o processo eleitoral, um tempo em que a regra jurídica é específica, quanto fora, depois do processo eleitoral, a livre circulação de ideias não seja interrompida. Agora, doutor, nós tivemos duas decisões da Corte Eleitoral nesta quinta-feira que confirmaram decisões monocráticas anteriores de ministros. Só trazendo aqui essas duas decisões para contextualizar a minha pergunta, falamos sobre ela nesta edição, sobre as duas, aliás. O TSE confirmou uma decisão do ministro Paulo de Tarso em que ele vetou parte da peça publicitária da propaganda eleitoral do presidente Jair Bolsonaro, em que veiculava um trecho de entrevista do ex-ministro do STF, Marco Aurélio de Mello. E a outra decisão que confirmou uma decisão democrática do ministro Benedito Gonçalves, que manteve a desmonetização de 4 canais no YouTube que trazem conteúdos pró-governo. E em comum, as justificativas para essas decisões de hoje é que há limites na liberdade de expressão. Juridicamente, pergunto para o senhor como advogado, quais são os limites, então, da liberdade de expressão? O Brasil tem um modelo para o período eleitoral muito parecido com o modelo europeu e muito diferente do modelo americano. O modelo americano tem uma liberdade enorme e o modelo brasileiro procura assegurar uma coisa muito importante durante o tempo da eleição, chamada paridade de armas, ou seja, cada qual dos candidatos que pedem os nossos votos devem poder disputar estes nossos votos em condições iguais. Ninguém pode ter uma vantagem, uma sobreforça, digamos assim, na disputa eleitoral. E isso cria esse problema que nós estamos vivendo e que não é novo. Na eleição de 2018, por exemplo, havia decisões que proibiam discussões políticas nas universidades. Nestas eleições, estamos verificando esse tipo de interferência, como diz a nota da ABERT, a escalada de decisões que interferem na programação das emissoras de rádio e televisão. Isso é um problema que a Constituição do Brasil nos coloca e, embora já seja uma Constituição velha e nós já estejamos experimentados em eleições, ela cria essa perplexidade ao ponto até da opinião de um ministro
do Supremo, aposentado do Supremo Tribunal Federal, poder se configurar na visão da Justiça Eleitoral em propaganda. As associações, evidente, e isso está na nota de repúdio da ABERT, renovam a sua confiança na Justiça Eleitoral, mas não há dúvida que causa perplexidade que o ministro, porque tem especial simpatia, na medida em que ele é contra a Voz do Brasil é uma invasão na vida do rádio ouvinte brasileiro, que é o ministro Marco Aurélio, mesmo a opinião dele possa ser considerada propaganda eleitoral. O Brasil tem condição de evoluir, pode evoluir em relação a esse tema, e a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que é o topo da pirâmide, a Suprema Corte do Brasil, é muito sólida a favor da liberdade nas eleições. Um caso muito emblemático é o caso de uma mudança que houve na lei eleitoral para proibir manifestações de humor, charges, que envolvessem os candidatos. O Supremo rapidamente eliminou essa restrição para assegurar que não houvesse censura em relação a manifestações de humor, como eu estava dizendo. Portanto, a nossa expectativa é de que, na esteira dessa jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a liberdade de expressão é quem vai prevalecer em benefício, não dos candidatos, mas em benefício de nós, eleitores. Eu não sei se essa decisão do STF tem a ver com esse exemplo que o senhor traz para a gente, mas do ponto de vista legal, esse posicionamento por parte do TSE não vai na contramão de um acórdão do próprio STF que garante ou veta a censura para atividade jornalística. Preocupa o senhor esse precedente aberto nessa semana, na segunda-feira? Porque assim, nessa semana foi a Jovem Pan, amanhã pode ser uma emissora de rádio, na próxima semana talvez um jornal conhecido e as outras emissoras de televisão que também trabalham no segmento jornalístico. Não há um movimento das emissoras de preocupação em relação ao que ocorreu essa semana, doutor? Eu entendo que não seria exato dizer que tem um movimento específico. O trabalho das emissoras, e nisso a Jovem Pan, junto com as nossas demais afiliadas, atuam há décadas, insisto, há décadas, pela garantia da liberdade de expressão, pela oportunidade que as emissoras devem ter de levar informação, opinião e esclarecimento para o seu eleitor. Portanto, esse é um trabalho de todos os dias, sempre defender a liberdade de expressão, sempre assegurar que no mercado de ideias, todas as ideias, que a gente goste ou não, mas que elas possam circular. Então, nesse sentido, a luta das emissoras continua e nessa medida que elas publicaram ontem uma nota de repúdio e manifestando a preocupação com esse tipo de interferência. Quando a gente cala uma voz, nós estamos impedindo essa livre circulação de ideias. E mesmo neste tempo de regra jurídica específica, que é o tempo da propaganda eleitoral, esse tipo de medida deve ser sempre excepcionalíssimo e deve ser objeto da atenção e da luta de todas as emissoras. É isso, a gente quer agradecer demais a participação de Walter Vieira Seneviva, advogado, representante da AESP, Associação das Emissoras de Rádio e TV do Estado de São Paulo, entidade tão tradicional e importante para as comunicações aqui no Estado e também para o Brasil. Doutor, muito obrigado por sua participação, volte mais vezes e uma boa noite. É uma honra estar com vocês, boa noite a todos.